Muito boa noite a todos, muito boa tarde, conforme a hora e o local de onde nos estiverem a ver. Desejamos a todos as boas-vindas a mais o Evangelho no Lar. Não se esqueçam de colocar uma jarra com água e copos para que a espiritualidade amiga, protetora dos nossos lares, a possa fluidificar e nós possamos, no final deste Evangelho, equilibrar o nosso corpo físico. Vamos então iniciar este Evangelho, como sempre, para harmonizar o nosso ambiente com uma canção cantada pela Sara. Página 29. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Copa da Iria, aurora que desponta a cada dia, na vida de todos os sofredores, Mãe cheia de graça, que os pequeninos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus, sufraga te pedimos nossas dores. Escuta nosso brado em oração, ajuda a aliviar na solidão, derrama sobre nós o teu amor de Pai, ensina-nos a amar sem condição, e o próximo estender a nossa mão, e faz de todos nós instrumentos de paz. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, o mundo te recorda, ó Maria, como nossa melhor intercessora, Mãe de tanta luz, Senhora que do alto das Imbeiras lançaste teu aviso à terra inteira. Vem em nosso socorro sem demora, vem trazer mais esperança a todos nós, ensina-nos a não calar a voz, ajuda os homens fracos a encontrar a paz, acorda os que esqueceram teu Jesus, vem dar-nos mais conforto à nossa cruz, e faz do nosso mundo melhor. Senhor Jesus, Mestre Divino, com a intercessão da Tua Mãe, Maria Santíssima, com todos os espíritos que nos protegem, pedimos que este Evangelho, que esta reflexão que vamos fazer em família sobre os Teus ensinamentos sirvam para que cada uma das nossas famílias fique mais unida, mais consciente da responsabilidade de cada um de nós em tornarmos um mundo melhor. Mas para isso aconteça, cada um de nós tem que fazer a sua reforma íntima. Que saibamos, pois, no início deste novo ano, seguir os passos de Jesus,
sê conosco, orienta todos os nossos familiares e que cada casa, cada lar, seja um foco de luz. Que assim seja. A leitura do Evangelho é do capítulo 1, Não vim destruir a lei. Os itens são o 6 e o 7. A lei do Antigo Testamento é personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra, e através de uma multidão inumerável de intermediários, é de certa maneira um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, trazendo cada um aos homens o tributo das suas luzes para lhes fazer conhecer esse mundo e a sorte que aí os espera. Tal como o Cristo disse, não venho para destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo diz igualmente, não venho para destruir a lei cristã, mas para a cumprir. Ele não ensina nada ao contrário do que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que apenas tinha sido dito sob uma forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside. Como também anunciou, de algum modo, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Do livro Vem Comigo, da nossa irmã Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, vamos ouvir a mensagem desta noite que se intitula Espírito. Frequentemente ouves referirem-se a ele como fantasma, alma do outro mundo, aberração dos fanáticos religiosos, ou mesmo a parte volátil do álcool, quando a chacota é manifestação de ignorância. Nós somos espíritos, criados à imagem e semelhança de Deus, colocados nesta grande seara para buscarmos, no trabalho edificante e no esforço de aperfeiçoamento, a verdade e o caminho que nos conduzam para ele. Queiram ou não, um dia todos seremos confrontados com essa verdade e chocar-nos-emos com o tempo perdido, alimentando a preguiça no exercício da razão. Consciencializa-te dessa verdade e age sem demora, lembrando a doutrina de Jesus e buscando as respostas para todas as coisas, de forma a que, no momento próprio, ajudes a erradicar a ignorância que sufoca de dor os que se alimentam do materialismo, mesmo que com a capa de religiosos. As leituras desta noite dizem respeito à questão que muitas vezes a grande maioria de nós nos colocamos: quem seria o Espírito de verdade? Aquele que veio trazer o esclarecimento da doutrina de Jesus, relembrar os seus ensinamentos a Kardec. Sem dúvida que, se nós analisarmos bem todas as comunicações do Espírito de Verdade que vêm no Evangelho segundo o Espiritismo, e assim como Emmanuel também nos fala no livro de psicografia de Francisco Canto Xavier, Mensageiros, ou Os Missionários da Luz, peço desculpa, que com certeza que este Espírito de Verdade seria Jesus, ou só pode ser Jesus. No entanto, era arriscado identificar-se como sendo o Cristo, uma vez que se durante os tempos até que veio a codificação da doutrina espírita, a sua mensagem foi alterada, era um risco, uma vez que todos aqueles que vêm dizendo que Jesus era Deus, acabariam por deturpar novamente a sua mensagem, acabariam por se virar novamente uns contra os outros, e então a melhor
decisão tomada foi identificar-se como espírito da verdade, sendo que espírito da verdade poderia ser uma falange de espíritos comandada pelo Cristo, que veio trazer um novo Consolador, como Jesus nos prometeu, que nos esclareceria todas as coisas, que nos relembraria a sua mensagem e que esclareceria tudo aquilo que não ficou compreendido à época. Então, como no ponto 7 da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos disse que não veio destruir a lei, mas fazer com que ela fosse melhor entendida e cumprida, a lei trazida, obviamente, a lei divina trazida por Moisés. O Espiritismo também não vem alterar a lei, nem vem destruir a mensagem deixada pelo Cristo. Vem relembrá-la, muitos dos seus ensinamentos que, apesar de entendidos, foram sido esquecidos ao longo das épocas, e veio esclarecer outros tantos que ficaram deturpados, que foram deturpados pelo homem, e esclarecer outros que não ficaram entendidos, nomeadamente que nós somos espírito, como nos fala também a leitura do livro Vem Comigo, somos espíritos imortais, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes, criados para o progresso, que o progresso se faz pelo nosso esforço, que durante este percurso até alcançarmos a perfeição, muitas das vezes encontramos no nosso caminho o sofrimento resultante não de um castigo divino, não por um acaso, não porque Deus dita que assim seja, independentemente de quem sejam as suas criaturas, mas porque resulta da nossa imprevidência, como mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, o assim como fizeres, vais achar, o sofrimento resulta precisamente dos nossos erros, das nossas imprevidências. Veio-nos relembrar também que Deus é justo, Deus é bom, é infinitamente bom, e que dá a todos a oportunidade de podermos fazer melhor, de não voltarmos a errar. E essas oportunidades são dadas pela reencarnação. A forma de nós aplicarmos aquilo que acabámos de falar, a lei da causa e efeito. Como fizeres, acharás. Então que somos espíritos imortais, que o mais importante é a vida do espírito, que a matéria sim é necessária porque precisamos dela para evoluir, mas que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o Espiritismo não veio alterar coisa alguma, simplesmente veio relembrar a mensagem do Cristo e esclarecer o que não foi entendido até à nossa época. Tem que ligar o micro. Como falou a irmã anterior, que não foi entendido, e nós estamos a querer dizer que não foi entendido porque, ao longo dos tempos, a interpretação incorreta e as deturpações sempre foram surgindo. Desde a primeira revelação da lei, dada a Moisés, o Decálogo, portanto, os 10 mandamentos, que foi, sem dúvida, a primeira revelação do que seria a lei natural, a lei divina, aquilo que a humanidade, os homens, precisariam de começar a entender e a cumprir, ligando-se a orientações divinas que seriam necessárias para a evolução espiritual do ser. E tanto que as interpretações começaram a ser incorretas com Moisés, que Jesus necessitou, após Moisés, que Jesus necessitou de vir à Terra. E ele veio, e por isso se diz Jesus sendo a segunda revelação, porque era necessário entender já a primeira revelação, com as deturpações que estavam a ser levadas a cabo, na interpretação da lei mosaica, a lei que Moisés precisou de criar para governar o povo, e que estava a ser e foi interpretada, ainda hoje muitos a interpretam, como sendo lei divina, quando foram leis humanas que Moisés precisou de criar para governar o povo, para dirigir o povo. Um povo formado por homens duros,
que saíram da escravatura. Portanto, podemos imaginar a dureza do seu coração, o sofrimento. Então, a mensagem não foi entendida. Surge Jesus, que nos traz a mensagem de amor, a mensagem de luz, de orientação para o mundo, para a humanidade. E o que é que os homens fomos fazendo ao longo dos tempos? Deturpando, interpretando às nossas conveniências, com os nossos interesses mais virados para o mundo material, para as coisas da matéria, do que para as coisas do espírito. Mas ainda hoje, mais de 2000 anos passaram, e temos já o espiritismo com mais de 150 anos, e ainda a matéria predomina. Se Jesus nos trouxe a segunda revelação, trazendo-nos a pureza dos ensinamentos e revelando ao pormenor a lei divina, mas prometendo que um dia rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador para esclarecer, como foi dito, todas as coisas, relembrando os seus ensinamentos. E porque era necessário esclarecer? Porque ele não diz tudo, já que não seria entendido. E porque relembrar? Porque muito tinha sido esquecido. Muita coisa foi colocada em gavetas, em bibliotecas, e aquilo que era exposto foram precisamente aquilo que foi adulterado, não é? As interpretações erradas. Então chegou a hora, como Jesus, sendo o governador da terra, de nos trazer este Consolador, de nos dar, de nos lembrar os seus ensinamentos. E o Espiritismo vem com uma grande tarefa, iluminar as consciências humanas, ajudar a descortinar, a tirar esse véu que nos cobre, o véu da ignorância espiritual, o desconhecimento, a falta de fé, a descrença, porque vamos apercebendo-nos com o tempo de que aquilo que as religiões vão transmitindo, vão ensinando, não nos satisfaz, não nos enche, não nos mostra um caminho de bem. Ficamos insaciáveis. Há um momento em que qualquer um de nós, e quantas pessoas se veem, e vimos os nossos jovens dos tempos de hoje, tão afastados, uma grande maioria, não digo todos, mas uma grande maioria, afastados de Deus, de Jesus, da religião, porque eles não se sentem cheios, não se sentem compreendidos, nada lhes é transmitido. É preciso tocar-lhes o coração, mas também explicar que eles entendam o que é que está a acontecer. E o Espiritismo vem com esse papel, essa função de ajudar a todos. O Espiritismo não escolhe as pessoas. Qualquer pessoa, seja qual for a sua religião, a sua orientação, a sua crença, pode beneficiar do Espiritismo, sendo o melhor cristão, porque também é esse o grande trabalho do Espiritismo. Fazer de cada um de nós melhores cristãos, seja qual for a religião que cada um professe. Porque não chega só dizermos-nos religiosos desta ou daquela religião. É importante, sim, seguirmos e cumprirmos aquilo que a nossa religião nos ensina, pôr em prática. E nada mais do que ouvir Jesus. Então o Espiritismo ajuda-nos a conhecer melhor Jesus, a conhecer melhor os seus ensinamentos, na pureza inicial como ele os transmitiu. Ele não escreveu no seu tempo, mas podemos confiar que todos os ensinamentos que o Espiritismo nos relembra são verdadeiros. E o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem queira, e nós estamos a fazer este Evangelho, começando agora no início, no capítulo 1, no capítulo 1, e quem quiser seguir semana após semana, verá que muitas passagens dos 4 Evangelhos vão ser lembradas neste Evangelho segundo o Espiritismo e explicadas pelos Espíritos, não por Allan Kardec, não por pessoas humanas, mas pelos Espíritos, por essa falange comandada pelo Espírito de verdade, que era Jesus, e que enviou este grupo de Espíritos à Terra para nos lembrar os seus ensinamentos, fora de qualquer interesse pessoal, interesse materialista, qualquer interesse religioso. O interesse único é o de nos trazer a verdade, para que em verdade possamos seguir numa orientação, numa transformação, na vivência do amor entre os seres humanos na Terra. Falta-nos amor, e sem conhecermos a verdade, sem conhecermos a mensagem, sem conhecermos em profundidade
os ensinamentos que Jesus nos deixou, que são e nos revelam a lei divina, a lei de Deus, a única lei que nos levará à felicidade. Então, que possamos todos, cada vez mais, aprender e seguir e confiar no Espiritismo como sendo um caminho mais curto que nos leva a conhecer a verdade. E vamos então preparar-nos agora para fazermos a nossa irradiação. É o momento de unirmos o nosso pensamento elevado ao nosso Mestre Jesus, que nos conduz, que nos governa, que nos conhece, que sabe onde está o sofrimento. Todos aqueles que nos seus lares, em família, nos acompanham. Vamos vibrar, irradiar a nossa migalha de amor uns pelos outros. E vamos, Senhor, pedir-te nesta noite, ou talvez nesta tarde, por todas aquelas famílias onde tu ainda não entraste, Senhor. Todos aqueles irmãos que te fecham a porta, que não querem ouvir os teus ensinamentos, que não querem seguir o caminho que és para todos nós, ouvindo a verdade que nos revelastes. Nós pedimos, Senhor, a orientação para todas as famílias, com os jovens, os seus filhos, que precisam tanto de ser orientados, precisam tanto, Senhor Jesus, de te conhecer, de entender a vida, para poderem alcançar também a felicidade e os seus propósitos no futuro. Nós te pedimos, Senhor, pelos lares, onde haja desamor, a fome, onde haja ódio, onde não haja paz, Senhor. Nós pedimos por todos aqueles, Senhor Jesus, que estejam em sofrimento, mas de forma revoltosa, sem aceitarem as suas dores, sem compreender o porquê do sofrimento, que uma luz se faça nas suas vidas. Pedimos, Senhor, pelas crianças do mundo, aquelas que são maltratadas, todas aquelas, Senhor, que passam pela fome, pela miséria, pelo desamparo, pelo abandono, por todo o tipo de maus tratos. Crianças que não sabem o porquê do seu sofrimento, embora ele tenha uma razão, Senhor. Nós sabemos, mas elas não sabem. Abençoa todos os lares, todas as famílias, que a harmonia possa começar a viver-se, para que este grande lar, que é o nosso planeta Terra, possa, na verdade, começar a sentir vibrações de paz, de entendimento. Para isso, Senhor, é preciso que os homens se amem uns aos outros. Derrama o teu amor, a tua paz, onde ele seja mais necessário. Tu o sabes, Senhor. Terminamos a nossa prece, a nossa irradiação, desejando que cada vez mais as famílias se unam à volta do teu Evangelho, pedindo essa orientação para todos os lares, para todos os países, em todo o planeta. Sê com este mundo, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que fazes por todos.
Página 45. Sim, escuta, irmão, esta mensagem de amor. Sim, presta atenção, não desesperes de dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá proteção. Não percas a fé, meu amigo, vem cantar esta canção. Sim, a dor cedeu à tua própria conduta. Sim, a vida escreve esse passado de luta. Em que falhaste, meu irmão, na tentação da matéria, e coroaste o coração com joio que desespera. Sim, escuta, irmão, Jesus conclama o amor. Sim, ouve o alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoares, terás crer a salvação. E do alto verás chorar a luz divina e o perdão. Sim, vem, meu irmão, acordar para a aventura. Sim, segue esse irmão que te conduz com ternura. Vira um caminho verdade e vida na direção dessa luz. Serei estrada, buscar guarida, onde te espera Jesus. Chegámos assim ao fim de mais o Evangelho, hora de podermos beber a água que deixámos inicialmente sobre a mesa. Se assim o desejarem, poderão continuar a debater, a comentar o assunto de hoje. Nós vamos nos despedir, desejando a todos uma noite de paz, uma noite tranquila, um fim de tarde, conforme nos estiverem a ver. E relembramos que amanhã estaremos aqui novamente para mais uma palestra ao vivo na Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, desta vez com a nossa companheira Maria Jesus Alencar. Então, que Jesus a todos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.